Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os ouvintes, com todos os irmãos presentes também. Desde já queremos pedir aos ouvintes que possam se inscrever no canal, aqueles que ainda não são inscritos, e os que já são inscritos, que compartilhem com seus contatos, pois a palavra de Deus precisa ser ouvida em todos os lugares. Deixe seus comentários, deixe seu joinha também aí, isso é muito importante para o canal. E a leitura que nós vamos fazer nesta manhã é no livro de Amós, capítulo 3, do capítulo 1 ao 15, Pedimos que o Senhor nos ajude através de sua palavra. Vocês podem ficar sentados. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço na terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a bozina na cidade, o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai vós sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. E ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra, e derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Soberano, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, aqui está essas palavras. Pedimos tão somente, Senhor, que elas não fiquem nessa página e nem tampouco nessa leitura, mas que ela torne viva nos nossos corações, os corações daqueles que hão de ouvir, ó Pai, através deste canal, que as bênçãos do Senhor possa repousar, abrindo o entendimento, repreendendo e neutralizando toda a incredulidade, Senhor, e que o crédito para com a Tua palavra, ó Deus, seja dado através dos ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa escola que nós vamos fazer é boa, proveitosa para nós, mas também para as pessoas que vão ouvir através
do canal, né? Nós vamos compreender as Escrituras, porque é para isso que existe uma escola. É para trazer a nós compreensão das Escrituras Sagradas, o que ela realmente está dizendo, porque a Bíblia fala: ouvi e a vossa alma viverá, mas é ouvir algo com entendimento. Algo que você ouve, você não entende, não vale muita coisa, ou não tem valor. Agora, aqui nós entendemos essa Escritura para quem Deus está falando nesse momento, quando o profeta Amós exclamou, né? Ele disse: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Então, nós entendemos que, segundo a própria Escritura, o Evangelho, ele foi, podemos dizer, liberado para todos os povos, todas as nações, sem exceção, depois da rejeição de Cristo. Agora, anteriormente, Deus tratava, era realmente com Israel. E nós sabemos que esse israelita no qual estava se tratando ali, eram os que vieram da semente de Abraão, fisicamente. E eles estavam aonde? Eles estavam no Egito. Então Deus corrigia, que queria que eles andassem na risca. Agora veja aqui, quando Deus diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Gente, ali era Deus e Israel. Deus não podia andar com eles se eles não estivessem de acordo com a palavra de Deus. Hoje nós sabemos que depois dessa rejeição de Israel, a coisa hoje é espiritual. Deus não trata com Israel mais como nação. Deus trata agora com o seu Israel, ou seja, o Israel de Deus. Não é mais Israel nação. É o Israel espiritual, aqueles que vêm a Cristo. Esses são o Israel de Deus. Nós falamos aqui outro dia concernente as pessoas estão: vamos orar por Israel. Qual Israel? Porque dentro de Israel, a Bíblia diz que nem todos os israelitas são Israel, nem todos Israel são israelitas, né? Então, dentro do próprio Irã, dentro de cada país perverso, há alguém que é Israel de Deus lá dentro. Então, o Israel de Deus é aquele que vem a Cristo. Ele torna um Israel espiritual. É sobre esses que Deus hoje está falando. Aqui ele estava falando era realmente a Israel como nação, realmente.
né? E essa palavra aqui eram para eles, porém hoje nós podemos tomar para nós. Então ele diz aqui, ó: bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Porque o leão, quando ele pega algo, ele dá aquele bramido, para poder avisar que ele pegou alguma coisa, avisar para os demais. Aí ele volta: levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Então ele só vai bramir se ele tiver pegado alguma coisa, senão ele vai ficar quieto. Agora aqui volta e diz: cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela, se não houver uma armadilha. Levantará-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Irmãos, essa buzina no qual está falando aqui, era porque quando eles tocavam a buzina, algo terrível estava para acontecer, talvez uma guerra, coisas assim. Então quando se tocava aquela buzina, que eles ouviam aquela voz, eles já temiam alguma coisa. Então tocarão a buzina sem ninguém estremecer. Todos nós aqui, nós estamos aqui. Se começar a ouvir um som diferente de alguma coisa que nós não somos acostumados a ouvir, fica todo mundo pasmado, esperando para ver o que é que vai acontecer. Então, aqui ele diz: sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito. Então ele volta e diz aqui, ó: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele estava falando dos profetas que profetizaram até João, os profetas que foi designado para Israel. Aleluia! Então aqui nós observamos que essa escritura não tem nada a ver com nós os gentios. Essa carta aqui não tem nada a ver com nós os gentios. Por quê? Porque aqui estava falando para o Israel físico. Agora veja bem: bramiu o leão, quem não temerá? Quem é que ouve aí um brado de leão e fica normal? A pessoa, um leão rugindo aqui perto, agora, como nós ficaríamos aqui? Corre, fecha a porta ligeira ali. Medo. Quem não temerá? Quem não tem temor do leão? Agora veja: falou o Senhor, quem não profetizará? Aí está o segredo. Falou o Senhor, quem não profetizará? Agora, quantos estão profetizando coisas que o Senhor não falou? Aí está o segredo. Quando falou o Senhor, quem não profetizará, isso é ter temor do Senhor. Mas as pessoas não estão ouvindo a voz do Senhor para ter um temor e falar com segurança. Estão falando tudo que vem em suas mentes para granjear números. Eu estava ouvindo, que eu sou curioso, gosto de ver as coisas, que para mim me ajuda, não me atrapalha. Eu, pastor, pregando para o seu povo e dizendo: vocês
Não creio em profeta, não, porque eu creio em profeta. Não creio em profeta, não. Eu creio no profeta. Vocês não creem, não, a igreja toda levantou a mão. Meu Deus. Ensinando o povo a errar mais do que o que já estão errando. Se realmente esse profeta fosse um profeta no qual eles citam até essa própria escritura aqui, que Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus profetas. Agora, qual é o segredo que nós temos hoje no tempo do fim para ser revelado? Dizem que tal profeta revelou a semente da serpente. É uma mentira, tal coisa não existe. Então não é uma revelação, é uma mentira. Apesar que isso veio de livros de um outro mentiroso, que foi a ciência que mentiu, né? Livro dos ocultistas, ciências ocultas. Então, de uma mentira surgiu outra mentira. Então, creia em tal profeta porque revelou a semente da serpente. Isso é uma mentira. O capítulo 4 de Gênesis, verso 1, anula isso e diz que é uma mentira. Esse tal profeta revelou que o comer lá no jardim do Éden foi sexo. A Bíblia diz que sexo foi conhecer e não comer. Outra mentira. Aí as pessoas têm que ser levadas a crer nesse tal profeta. Deixa de ser um profeta? Não, é um profeta, porém mentiroso, enganador. E se eu prego tal mensagem, estou sendo mais um enganador. Olha, falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Agora, o que temos que profetizar? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e no palácio da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. O Senhor mandou falar isso no palácio de Asdod e nos palácios da terra do Egito. O Senhor mandou falar isso. Então, isso pode ser falado aonde estão praticando tais coisas. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, a terra que estão praticando tal coisa. Pessoas que não sabem fazer o que é reto. Pessoas que não sabem fazer o que é reto. Pessoas que estão entesourando nos seus palácios violência e a destruição. Só, irmão, que essa violência, essa destruição, não é apenas quando se destrói com armas. As pessoas
incentivam o outro a não se comunicar com o outro, a não ter mais amizade, fazer separação. Isso acaba virando o quê? Violência. Nós temos conhecido casos de pessoas que dentro do próprio ministério, só porque não vai aqui ou não vai ali, filhos chegar numa cidade e não ir na casa da mãe visitar a mãe. Caso muito próximo nós temos disso. Porque tem um certo lugar que as pessoas devem ir para aquele lugar. Quem não for para aquele lugar não faz parte da noiva. O que é isso? Incentivar violência e destruição, porque estão destruindo famílias. Mas Jesus disse que Ele não veio trazer paz à terra, mas sim espada. Ele veio trazer dissensão entre o filho e o pai, entre a sogra e a nora. Em que sentido? Em que sentido Jesus falou isso? Jesus é um destruidor? Não. Jesus, ele veio para unir o seu povo. Agora, quando as pessoas, seja o pai, seja a mãe, seja o genro, seja a nora, filhos, quem for, chega dentro da sua casa e professa para seu pai, para sua mãe, sua sogra, seu genro: eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E aquele oponente diz para ele: então, a partir de hoje você escolhe, ou eu ou o Senhor Jesus. Ali há uma separação, mas não é de você para com ele, é dele para com você. O cristão que recebe Cristo em sua vida, ele passa a amar aquele pai, ele passa a amar aquela nora, aquela sogra, mas de lá para cá não tem amor. Então há uma separação. É nessa situação. Não é eu receber Jesus na minha vida e agora vou ficar contra meu pai, vou ficar contra meu irmão, vou ficar contra meu vizinho. É entender o que diz a palavra de Deus. O laço não vai levantar se ele não apanhar nada. A presa não vai ser apanhada se não tiver laço estabelecido para apanhar. Então, Deus está trazendo advertência às pessoas. Homens renomados estão confessando e depois voltando atrás nas suas confissões, porque não tem coragem de permanecer mantendo a sua palavra, porque tem medo de perder o povo. Mas aí entra o que o Senhor está falando. O Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra. Não vai permanecer no que é verdadeiro, não. E aí chega de público e fala que tal profeta, como as pessoas estão dizendo que é um profeta, que é o anjo de Apocalipse 10:7, não é o anjo de Apocalipse 10:7, mas não é porque não é mesmo, porque as escrituras não diz que é. As escrituras estão falando de um outro anjo, um anjo que está com a 7ª trombeta para tocar quando 7
trombetas diante de Deus. Afirmam isso. O outro afirma que não é o Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Depois voltam tudo atrás a engolir essas coisas. Mas aqui a Bíblia está dizendo: portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo cercará, surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza. E os teus palácios serão saqueados. Agora, se houver lá dentro um cristão genuíno da palavra, o que acontece? Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Então o Senhor livrará alguém verdadeiro lá, porque foi ensinado, foi enganado, mas desejava a verdade. Mas por causa de líderes enganando, fazendo a coisa totalmente ao contrário às Escrituras Sagradas, ele disse: portanto o Senhor diz assim: um inimigo cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza. Ou seja, não vai dizer a verdade não, né? Vai ficar mentindo para manter o povo, para não perder os dízimos do povo. Mas algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Tem muita gente perdendo rebanho, gente. Ontem eu estava assistindo um culto ontem com o pastor Júlio Fialho, em Brasília, e gostei muito. Bastante pessoas, que muito mais pessoas sejam granjeadas por esse ministério, que é um ministério que está pregando Cristo, a palavra, levando o povo a voltar, aí sim, a voltar à palavra original, o Evangelho de Cristo, através dos seus apóstolos. Aleluia! Levando o povo a Cristo. Isto é maravilhoso. Então, amados irmãos, queremos aqui só rapidamente passar mais uma escritura aqui. Aleluia. Eu quero ler aqui no livro de Malaquias, capítulo 1, que diz assim, ó: peso da palavra do Senhor contra Israel.
Então ele diz assim, ó, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então a gente vai observar que sempre está falando a Israel. Está sempre falando a Israel. Então, aqui no capítulo 4 diz assim, ó, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos os que cometem piedade, aqueles que não é piedoso, aqueles que não é amoroso, aqueles que não são verdadeiros, porque não tem como praticar piedade se não for verdadeiro. Falam de piedade, falam de misericórdia, mas na hora de aplicar a misericórdia, não tem, não há. Todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do segador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, a quem essa escritura está falando? A Israel. Falando a Israel. Então, todo o Velho Testamento, que veio trazendo advertência para Israel, que ainda eram perdoados seus pecados através do sangue de animais, eles viviam sobre uma promessa de um libertador que havia de vir para os libertar e ser o seu rei. Então, aqui vem ele no livro de Lucas, capítulo 2. No verso 11 diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso aqui ainda era para Israel. Continuava sendo para Israel. Mas a rejeição de Israel, nos trouxe isso aqui. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio
Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Olha, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, nação israelita, descendente de Jacó, que foi chamado de Israel. E os seus não receberam. Ele veio para Israel, que tanto ouvia a palavra, que tanto era divertido através dos profetas, e ainda assim, quando ele chega, não estavam prontos para receber, porque queriam do jeito deles, e ele não veio do jeito que eles esperavam. Então aqui vem: mas a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, isso aqui é tão importante, isso aqui é tão forte, que você pode fazer uma análise. Deus agora vai salvar os filhos do diabo? Digamos que o diabo tem uma semente física, como é ensinado pelo falso profeta e todos os seguidores do tal falso profeta, que Caim é filho de uma serpente, no qual Satanás estava introduzido nela. Meus irmãos, é uma incoerência tão grande a respeito dessa escritura, que não importa o quanto Satanás estivesse introduzido na serpente, o filho não era de Satanás, mas sim da serpente, porque o corpo não era de Satanás, o corpo era da serpente. Então quem gerou foi a serpente, nasceria um animal, e não um ser espiritual, porque o diabo é espiritual. O diabo é um espírito. Então o diabo gera filhos, está gerando filho no púlpito pregando mentira. Tal filho do diabo pregando mentira no púlpito, torcendo as escrituras e dizendo que é filho de Deus. Que coisa, hein? É filho de Deus, prega as escrituras, diz o que as escrituras diz. Para de ecoar mentira nos ouvidos das pessoas que creem no que você diz, mentirosos. Preguem a verdade, preguem o que está escrito. Vença o diabo com o que está escrito e não com o que alguém falou. Não existe tal coisa como um humano filho do diabo fisicamente. Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Senhor, o Senhor vai salvar agora os filhos do diabo também? Aí Deus diz: não, porque não existe tal coisa como filho do diabo físico. Todos são filhos do homem. Vocês não descobriram isso ainda? Todos são filhos do homem. Você não lê que está escrito que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para que tenhas vida e vida em abundância. Então, qual é a obra do diabo?
Jesus está falando o tempo todo. Eu estava conversando com os escribas e fariseus. Eu vou ler a escritura aqui, João 8. Capítulo 8, eu vou ler a partir do 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele, em Jesus. Jesus dizia, pois aos judeus que cria nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Responderam, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como diz, tu sereis livre. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Estão dizendo que crê na Bíblia, e estamos pregando a Bíblia, estamos com o espírito errado. A Bíblia nem mesmo tem valor nesses púlpitos. Ela é citada porque sabe que ela tem peso para poder se firmar uma doutrina e tomar o dinheiro do povo e seguir com multidões enganadas, cantando belos hinos, chamando a atenção das pessoas e a palavra distante, dizendo coisas que o homem diz, fazendo o povo crer no que o homem diz, mais do que no que Jesus disse. Jesus disse, para ser discípulo dele, tem que crer na palavra dele. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Eles disseram que eles eram filhos de Abraão e nunca tinham ouvido outras coisas. E como dizia ele que seria livre, eles seriam livres. Eles seriam escravos de quê se eles eram descendentes de Abraão? Aí Jesus vem aqui e diz, ó. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso pai. Olha que coisa aqui, ó. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosse filho de Abraão, farei as obras de Abraão. Peraí, Jesus está contradizendo alguma coisa aqui? Parece que está. Se for olhar o pé da letra, para quem não tem o Espírito Santo, Jesus se contradiz aqui. Ó, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Ó, Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Contradiz ou não contradiz? Na língua e no pensamento e nos olhos de quem não tem o Espírito Santo, tem uma contradição aqui, mas aqui não tem contradição. Jesus está dizendo para eles aqui que fisicamente, humanamente, eram descendentes de Abraão,
Mas quando ele diz aqui, ó, se fosse filho de Abraão, da fé de Abraão, que creu em Deus sem importar a circunstância, fisicamente era um filho de Abraão. É isso aqui que as pessoas tomam para dizer que Satanás tem filho físico. Isso é uma blasfêmia. Mas agora procurai matar-me a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. As obras que eles estavam manifestando era obra de filho do diabo, fisicamente filho de Abraão, ou descendência de Abraão, ou filho do homem. Mas o que eles estavam manifestando naquele momento era a obra do diabo. Então, quem praticava aquelas coisas são pessoas que estavam geradas pela mentira, pelo engano, incitando ódio. Nunca poderia ser de Deus aquelas pessoas ou as suas atitudes. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Olha a condição que Jesus está dizendo. Por não ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, estão torcendo a Bíblia, estão mentindo, estão enganando. Pregadores, pastores, filhos do diabo, gerados da mentira e não da verdade. Não é físico, espiritual. O apóstolo Paulo diz que somos gerados de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então, amados irmãos, se é para olhar pelo pé da letra aqui, vamos encontrar contradição. Mas se olhamos pelo Espírito, estamos vendo Deus mostrando os dois lados. Aleluia! Então, nós não estamos mais para sermos enganados com essas coisas. Em Apocalipse capítulo 3, fala das igrejas. Eles acrescentam, colocam eras, aumentando, e a Bíblia diz que não pode tirar nem acrescentar. Introduzindo mensageiros que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Aí Jesus aqui continua, mas por que vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade,